anos, e Deus não está preso ao tempo. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa na madrugada, e ela falou assim para mim: você acredita que Deus pode fazer em um mês aquilo que não fez em 10 anos? Você acredita que Deus pode fazer em um ano aquilo que Ele não fez em 10 anos? Você acredita que Deus pode operar milagres em um dia que não foi feito em todo esse ano de 2024? Na hora, irmãos, eu tomei posse e falei: eu acredito, eu recebo essa palavra profética, porque Deus está usando você nessa noite. Eu acredito, e eu venho simplesmente como profeta de Deus, porque eu acredito no poder da palavra profética, dizer para cada um de nós que aqui estamos que Deus ainda esse ano de 2024, nesse último mês de 2024, Ele pode fazer tudo aquilo que você esperou. Aleluia! E ainda não aconteceu. Só quem acredita nisso dá glória a Deus. Eu acredito nisso. É o tempo carinhoso, é o tempo que muitas vezes nós, com a nossa mente limitada, nós não conseguimos compreender como uma pessoa conseguiu ter uma ascensão, crescer e subir na sua carreira profissional, como uma pessoa conseguiu ter uma melhora na sua saúde física. Se os médicos disseram que a morte, que a enfermidade era para a morte, que ia morrer, que não tinha solução, que o problema era crônico, e a pessoa vem do nada e ela se ressurge das cinzas, e nós acreditamos porque Deus, dentro do tempo kairos, é um tempo que não está limitado a relógio, a dia e a horas, é o tempo de Deus. Mas nós também temos o tempo cronos, que da palavra, da sua originalidade, que se originou a palavra cronômetro, que marca meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos. E esse é o tempo do homem, o tempo onde nós medimos o nosso dia por 24 horas, nós dividimos o nosso dia em 3 etapas de 8 horas, nós dividimos o nosso mês, na grande maioria 30 dias, alguns 31, e raramente nós temos meses, mês de fevereiro com 29 e alguns meses com 28, e alguns anos com 28. Nós medimos o nosso ano por 12 meses, nós medimos as estações do ano por 4 estações. Quais são as 4 estações? Só para saber se você está aqui comigo? Primavera, verão, outono e inverno. Esse é o tempo cronos. Mas eu acredito fielmente que quando o tempo cronos, que é o meu tempo, o seu tempo, ele se encontra com o tempo kairos, que é o tempo de Deus, é um momento específico para Deus operar um milagre. Eu quero declarar em nome de Jesus. Eu entendo o peso da responsabilidade dessa sexta, da última sexta-feira do mês de novembro. Me corrija, pastor Gil, se eu estiver equivocado. Hoje é o último dia da campanha, está finalizando a campanha. Eu sinto o peso dessa carga, porque aquele que começa, ele tem uma responsabilidade de deixar os demais com gostinho de quero mais, né? E aquele que encerra, ele não pode, porque se veio passando bastão. Normalmente na corrida dos velocistas 4x4, normalmente eles deixam por último aquele que mais corre, aquele que mais acelera, porque eles sabem que é o momento do sprint final, é o momento de dar o gás final. E Deus está dizendo para a igreja que a igreja está vivendo os últimos tempos dela sobre a face da terra. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu preciso ter a percepção de todas as necessidades pontuais, mas eu não posso esquecer que em breve, como diz a canção, muito em breve vai sair uma notícia que o povo desapareceu. É um povo muito humilde que aqui tanto sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Aí a continuidade diz assim: onde está aquele povo barato? Onde está que não se vê? Alguém como vai ser aquele povo foi-se embora. Você diga assim: Jesus está voltando. Então, nós não podemos perder tempo. Eu não posso me desaperceber. E para falar de passado, presente e futuro, nós enxergamos nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, que a Bíblia, ela nos instrui. Eu cresci ouvindo, eu sou filho de pastor, e meu pai falando: a Bíblia, filho, ela responde tudo. Eu falava: pai, você está doido? A Bíblia não tem como responder todas as questões do mundo, da vida. E meu pai falava: a Bíblia tem resposta para absolutamente tudo.
Só que hoje, enquanto adulto que sou pai de 3 filhos, eu instruí os meus filhos também dizendo: a Bíblia responde tudo. Hoje eu estou tendo a alegria e a honra de ver os meus netos crescerem, brincarem com a gente, e eu hoje poder falar para os meus netos: a Bíblia tudo responde, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a expressão genuína da vontade de Deus para com o ser humano. No livro de Filipenses, se você puder abrir na sua Bíblia, capítulo de número 3, verso 13 e 14, Paulo, o apóstolo Paulo, ele externa um pensamento. Filipenses capítulo 3, verso 13, Novo Testamento, carta de Paulo aos Filipenses. Ele diz assim, eu vou usar a versão Almeida Revisada e Corrigida: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, diga assim comigo, ele está falando de passado aqui, ó. Diga comigo, ele está falando de passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aí ele continua: e avançando para as que estão diante de mim. Agora está falando de presente, falando de presente. Aí ele continua no verso de número 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E Paulo finaliza instruindo-nos sobre o futuro. Diga comigo: futuro. E você pode se perceber aqui que nesse texto, eu quero usar ele como referência, Paulo ele inicia a sua instrução e a sua direção para os irmãos filipenses, dizendo e apontando para esses 3 momentos da vida do ser humano: passado, presente e futuro. Quando ele diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam,